Você vai ouvir uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte. Uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Eu cumprimento a todos com a paz que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje viemos aqui para trazer uma grande revelação, um assunto muito importante para a sua vida, porque a partir desta gravação você vai se tornar uma outra criatura, um outro pensamento, talvez um modo de vida totalmente diferente daquele que você vinha procedendo. Gostaria que você abrisse sua Bíblia também, me acompanhando, no livro de São Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 15, diz assim: a questão do tributo. Então, retirando seus fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam a Jesus em alguma palavra. Enviaram-lhe aos seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito, é legal pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, uma moeda, um denário. E ele disse-lhe: De quem é esta efígie, essa figura e essa inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Essa é uma passagem bíblica em que nós temos que buscar a revelação que há nessa palavra. Jesus, ele foi indagado pelas classes sociais daquela época, para que ele caísse em contradição, porque Jesus havia ganhado deles na questão espiritual, religiosa, e eles então estavam tentando Jesus nas coisas do Estado. Se apresentaram então naquele evento, naquele tempo, três classes que comandavam, administravam naquela época. Os fariseus, que tratavam das questões da lei, os saduceus, que tratavam da questão sacerdotal, e também os herodianos, cuja questão que tratavam era da política, das coisas da terra, das coisas do dia a dia. Há uma possibilidade também de ter comparecido naquele tempo mais uma classe, os zelotes, porque quando se tratava de pagar impostos, eles eram os mais radicais. Jesus foi abordado com a intenção de que eles pegariam Jesus. A pergunta feita, ela era muito delicada para um ser humano como Jesus era, mas a sabedoria estava nele, vinda do próprio Deus, do Espírito Santo. Quando perguntaram, a pergunta ela foi capciosa, porque eles não queriam pagar impostos. E a pergunta levaria Jesus a cair numa cilada. Porque se Jesus respondesse: não pague impostos, então eles o entregariam a César, ao imperador. E se Jesus dissesse: pague impostos, então eles
o condenaria por traição à nação de Israel. Jesus não tinha uma saída, humanamente não tinha. Então Jesus respondeu sobre essa questão, dando a eles uma resposta, que eles ficaram sem saber se Jesus respondeu sim ou respondeu não. Porque Jesus pediu uma moeda, e eles apresentaram a moeda, um denário. E nessa moeda é interessante observar o que estava escrito. A imagem era de César, o imperador, mas tinha ali uma inscrição, dizendo assim: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Então eu vou repetir a inscrição que estava ali: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Eles consideravam naquela época o imperador, o rei, como um próprio Deus. Então Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então naquela oportunidade, com essa resposta dada, inesperada, porque eles não tinham Jesus como um vitorioso naquela resposta. E quando observaram a resposta que não satisfez, eles imediatamente se retiraram para dar informações àqueles principais, os príncipes daquela época, sobre a resposta dada por Jesus. Se aqueles grupos tivessem esperado um pouco mais, eles poderiam ter feito uma outra pergunta, que seria a seguinte: mas o que é de César e o que é de Deus? Essa pergunta não foi feita. Esta é a pergunta que hoje nós fazemos, porque o Espírito Santo é que nos conduz, está conduzindo a igreja, e ele nos traz essa revelação. A pergunta nós podemos fazer hoje: o que é de César e o que é de Deus? Você sabe o que se pode dar a César e o que se pode dar a Deus? Quais são os atributos de César e os atributos de Deus? Quais são também os tributos que nós podemos dar a César, pagar a César, e aqueles que nós devemos pagar a Deus? Então hoje o Espírito do Senhor nos revela. Então vou classificar esta pequena passagem em 4 pontos. O primeiro ponto, gostaria que você soubesse que César, o imperador, ou qualquer rei, naquela época eles buscavam receber culto das pessoas. Eles eram tidos como um rei, e eles buscavam adoração a eles. Tanto é que nos templos era colocada uma imagem do imperador. As pessoas cultuavam o imperador, o rei, dentro do templo. A palavra de Deus diz assim, em Mateus capítulo 4, versículo 10, diz assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então essa palavra está dizendo que culto é dado a Deus. Toda adoração, ela é dada a Deus. Nós observamos também, eu vou fazer aqui um rápido parêntese, para observar que Herodes também recebia culto. Nós observamos, não vou ler agora, mas você pode buscar na sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 22, após uma palestra, um discurso feito por Herodes, então o povo aclamava como voz de Deus e não de homem.
Herodes, ele não deu glórias a Deus, porque essa adoração ele chamou para si. Nesse momento, Deus o castigou com a morte. Quando Jesus disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, ele estava ensinando, ou nos ensinando, que culto deve ser dado a Deus. Então, restringe, diminui os atributos de César. César aqui está sendo diminuído. Jesus estava dizendo, dai a César o que é de César. Só que ele, naquela época, não diz o que é de César. Hoje, está sendo esclarecido que culto não é ao imperador. Culto não é a César. Culto é Deus. Nós devemos cultuar a Deus. Toda adoração deve ser feita a Ele. Não devemos adorar nem os anjos. Nem os anjos. As duas vezes em que o apóstolo Pedro se dobrou ao anjo que lhe trouxe uma mensagem, o anjo pediu que não o adorasse e adorasse somente a Deus. Então este é o primeiro ponto. César já ficou diminuído. Eu falo assim porque hoje, quando as pessoas dizem dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós observamos que César é colocado como comparado a Deus. E algumas vezes até a intenção é dizer que César é maior do que Deus. E hoje nós estamos aqui para esclarecer e colocar César no exato lugar que é, no seu lugar próprio. Este então foi o primeiro ponto. César já não é mais do tamanho que ele é. A adoração já foi desfeita. Hoje nós não devemos adorar a seres humanos, pastores, bispos, apóstolos, autoridades. Se fizermos isto, estaremos cometendo o mesmo erro daqueles nossos irmãos do passado. A adoração somente pertence a Deus. Segundo ponto. César, ele dizia que quando o seu exército dominava as terras, ele tomava posse das terras e dizia que aquelas terras eram de Roma. Ele tomava posse de uma grande extensão de terras e dizia que aquelas terras eram de Roma. Mas a palavra de Deus diz, no Salmo de número 24, versículo 1, o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Observaram que as terras que o Império Romano dominava não eram deles, porque a palavra ela veio muito antes de Roma. As terras e tudo que nela há, as pessoas, inclusive, pertence a Deus e não a César. Então, quando Jesus disse, dai a César o que é de César, então ele estava dizendo que as terras não eram de César, que as terras pertencem também a Deus. Então, restringiu novamente, ou diminuiu, os atributos a César. Nesse ponto, então nós observamos que todas as terras que são dominadas pelo homem, ser humano, elas não pertencem a nós mesmos, à sociedade, mas elas sempre vai pertencer a Deus. Todos os seus bens materiais, seus bens móveis, imóveis, semoventes, tudo pertence a Deus. Nada, absolutamente nada, pode se dizer que é nosso. Então aqui eu termino o segundo ponto, dando esse esclarecimento que nada nos pertence, que tudo pertence a Deus. Agora o terceiro ponto diz assim: no tempo de César existia a lei romana, ou pax romana, quer dizer paz romana, ou direito romano. Eles entendiam que só Roma poderia julgar, só Roma poderia ter a lei.
E a palavra de Deus diz que há muito tempo a lei foi dada a um homem chamado Moisés. Êxodo, capítulo 24, versículo 12, dessa maneira. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tem escrito para os ensinares. Essa lei romana, ela dizia que quando Roma tivesse dominado toda a terra, haveria paz na terra. Essa é a paz romana, ou pax romana. Mas a palavra diz que quem dá a paz não é César. César poderia dominar toda a terra, mas não traria paz. Nós notamos que a paz, ela vem do Senhor. Então nós observamos no livro de São João, no capítulo 14, versículo 27, assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Vou repetir mais uma vez: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então nós observamos que quem pode trazer a paz para o mundo não é César, é Deus, porque está escrito na sua palavra que é a verdade. Nesse ponto nós deixamos César muito menor do que ele é, ou ele era. Nós restringimos o valor de César, diminuímos. A cada passo, a cada análise que nós fazemos, julgando, comparando a soberania de Deus, nós colocamos César num lugar muito mais baixo do que aquele pretendido por ele. No quarto ponto, nós citamos a autoridade de César, porque se dizia que César poderia dar a vida ou tirar a vida. Vou fazer também mais um parêntese. Quando Jesus estava sendo julgado, Pôncio Pilatos perguntou a ele: por que você não responde? Você não sabe que eu tenho autoridade para te crucificar e autoridade para te libertar? Jesus respondeu: a autoridade que você tem veio de meu Pai. Quando Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus estava dizendo que dar a vida ou tirar a vida pertence a Deus e não a César. Então nós observamos no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Leiamos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Quem tem autoridade para dar vida e tirar a vida não é César. Nesse ponto, César ficou diminuído, restringido a sua capacidade, de valor. A César não é atribuído esse valor. Observamos ainda no livro de São Mateus, no capítulo 28, versículo 18, quando Jesus ressuscita, então ele diz essa palavra: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Nesse quarto ponto, nós chegamos à conclusão que dar a César o que é de César não é autoridade para tirar a vida ou dar a vida. Se nós continuarmos a fazer as comparações aqui, nós vamos chegar à seguinte conclusão: que nem a roupa que César estava usando era dele mesmo. A capacidade e a autoridade que César usava, ela estava vindo de Deus. Deus aqui nos dá, ou nos empresta. Cada decisão que nós tomamos, isso é um empréstimo de Deus. Nós perdemos com a queda do homem,
No pecado, nós perdemos toda a autoridade de administrar, de controlar aqui na terra. César não tem nada. Jesus estava dizendo, dai a César o que é de César. Mas a revelação diz que César não tinha nada. O que César tinha é a autoridade que Deus havia dado a ele, revestido de autoridade. Porque a palavra diz que toda autoridade, ela vem de Deus. No livro de Romanos, capítulo 13, toda autoridade vem de Deus. O que César poderia fazer é cobrar impostos até o limite, um limite. Porque de Deus também é o limite. Lei é de Deus. O que César poderia fazer é dizer o que é legal ou ilegal. Mas Deus é que pode dizer o que é justo e o que é injusto. César poderia cobrar impostos para suprir as suas necessidades dos seus exércitos ou da sua administração, mas com um limite. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A pergunta feita a Jesus pelos grupos que compareceram naquele momento foi a seguinte: é lícito tributar a César ou não? A resposta, na realidade, ela está no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 28. Eu vou citar uma versão da Bíblia Vida Nova, dizendo assim, tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória, valor e força. Agora nós chegamos à conclusão de que o que é de César e o que é de Deus. O que nós devemos fazer é sempre estarmos comparando as nossas atividades, nossa vida, nossa personalidade com a soberania de Deus. Quando nós fazemos isto, então cada um de nós vai ficar no seu lugar próprio, seu lugar devido. E aí nós vamos honrar, tributar e louvar ao Senhor de uma maneira bastante diferente. Nós somos carentes e dependentes do Senhor. A César o que é de César. Agora você sabe o que é de César. Eu tenho ensinado em cada vídeo uma coisa muito importante. Quando nós abrimos a Bíblia, nós devemos ver 3 pessoas. A primeira pessoa é Deus. A segunda pessoa é você mesmo, a humanidade. E a terceira pessoa, o inimigo das nossas almas. Em todas as passagens bíblicas, nós vamos observar essas 3 pessoas. Agora nós podemos, então, analisar o texto que nós acabamos de estudar. Quem é você nesse texto bíblico? César. Você é César. Dai a César o que é de César. O que é seu? O que é seu será dado a você. E o que é de Deus será dado a Deus. Nós encontramos aí Deus na figura de Jesus. Nós encontramos você como César e o inimigo, aquelas classes que se uniram e se tornaram amigas, porque não eram, para ir contra o Filho do Deus Altíssimo. Eu imagino que você tenha aprendido a agora ficar no seu lugar e honrar a Deus em todas as coisas. Lembrando que nós somos apenas ovelhas e necessitamos de um pastor. Dai à ovelha o que é da ovelha e dai ao pastor o que é do pastor. Agora, para encerrar, nós vamos deixar um versículo bíblico
Está em São João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br